Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Meu nome é Marcos e eu quero trazer para você, neste momento, uma reflexão na Palavra de Deus, num dos textos bem conhecidos das Escrituras Sagradas, que é Romanos, capítulo de número 8, e do verso 31 ao verso 39, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele a escreve a fim de preparar o caminho, porque Paulo tinha uma intenção de evangelizar a Espanha. E como a igreja de Roma, na sua maior parte não conhecia Paulo, Paulo escreve esta carta para mostrar a eles qual era o evangelho que Paulo pregava, enquanto preparava uma ponte para chegar até a Espanha, como você pode verificar lá no capítulo de número 15, capítulo de número 15 dessa carta, capítulo 15, capítulo 15, versículo de número 24, quando ele diz: Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, o propósito de Paulo era justamente passar por Roma até para chegar à Espanha. E ele escreve esta carta para apresentar o tipo de evangelho que ele prega nas igrejas. Esta acabou se tornando a carta de Paulo mais teológica de todo o Novo Testamento. Por quê? Porque ela traz verdades profundas acerca do evangelho. Então, trazer um panorama sobre esta carta rapidinho, antes de nós entrarmos propriamente no texto que nós lemos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai apresentar a condição humana. Paulo vai mostrar que tanto gentios como judeus estão debaixo do pecado. É por isso que ele vai dizer que no capítulo 3, verso 20, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo apresenta essa condição deplorável que a humanidade entrou por conta do pecado. No capítulo 4, ou o capítulo, até o capítulo 7, Paulo vai tratar, até o capítulo 8, podemos assim dizer também, Paulo vai tratar sobre a concretização da justificação pela fé em Cristo Jesus. Ali ele vai tratar de como Deus, em sua soberania, ele envia seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos justificar por conta do pecado. Então Paulo vai tratar desse assunto
de uma forma muito clara, apresentando que por Cristo nós somos justificados diante de Deus. E somente através de Cristo. E que esta justificação, essa salvação, ela é recebida através da fé. Quando nós chegamos no capítulo 8, Paulo vai tratar da vida no Espírito. Paulo vai fazer um contraste e vai nos apresentar a vida que agora nós vivemos no Espírito, as suas vantagens, vai nos apresentar como é esta vida no Espírito, que é uma vida que nos dá liberdade da condenação, por isso que ele vai iniciar dizendo, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, Paulo vai tratar dessa liberdade da condenação. Paulo vai tratar também da vitória sobre o pecado que agora nós podemos ter por conta do Espírito Santo habitar na nossa vida, ser o regente da nossa vida. Paulo vai falar também sobre a nossa união com Cristo, promovida pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, é uma carta muito rica e o capítulo de número 8 muito significativo para a nossa vida. Então, Paulo, no final do capítulo 7, ele destaca que a vida sem a graça de Cristo é derrota, miséria e escravidão do pecado. Né? Em Romanos 8, ele vai mostrar o que Deus fez para conceder ao cristão a vitória sobre o pecado. Ele vai destacar o que Deus está fazendo agora e o que o crente deve fazer. Ele enfatiza, né? É bom ficar isso bem claro, ele enfatiza a relação do Espírito de Deus, do Espírito Santo com o crente e a inter-relação do Espírito com Cristo e o Pai. Então, é interessante que Paulo vai dizer algumas coisas muito significativas na questão do Espírito Santo. No verso 2, Paulo fala que a lei do Espírito, né, esta lei do Espírito de vida, é o poder e a vida do Espírito Santo operando na vida do crente. Por isso que ele vai dizer assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo apresenta essa vida e esse poder que nós recebemos a partir da operação, da atuação do Espírito Santo na vida do crente. É interessante que Paulo destaca no verso 8 até o verso 14 desse capítulo 8, Paulo descreve duas classes de pessoas, né? As que vivem segundo a carne, e segundo a carne aqui, não é segundo o corpo físico, a carne aqui simbolizando a velha natureza. Então, do verso 8 ao verso 14, Paulo vai fazer esse paralelo da vida daqueles que vivem na carne, ou seja, segundo a velha natureza, a natureza pecaminosa, e agora os que vivem no Espírito, né? E há um contraste muito grande, né? As que vivem no Espírito, apontando que é impossível obedecer a Deus, obedecer ao Espírito, né? Se nós não estivermos vivendo no Espírito. Não dá para agradar o Espírito de Deus vivendo através da velha natureza. Isso é muito interessante. No verso 14, Paulo nos fala que aqueles que são guiados, veja aqui, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então veja que ao executarmos a obra de Deus, ao fazermos a obra de Deus, ao obedecermos os princípios cristãos, nós apresentamos que nós temos uma vida realmente regida pelo Espírito Santo. Porque só aqueles que são guiados pelo Espírito Santo têm condições de viver uma vida para Deus, de compreender as coisas de Deus.
É por isso que mais adiante, no versículo 16, o Paulo vai dizer assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então isso é muito importante. Por quê? Porque essa testificação do Espírito na nossa vida é o que nos dá força. É a força motriz, impulsionadora na vida do crente, que o conduz a uma vida de obediência, que o conduz a uma vida de firmeza, que mesmo diante das dificuldades, dos problemas, das setas malignas, das batalhas que enfrentamos, o Espírito Santo nos dá força para isso. Né? Nos ajuda a vencer os desafios do dia a dia, nos ajuda a realizar a obra de Deus, nos ajuda a alcançar os objetivos que Deus tem proposto para a sua igreja e para a sua própria vida pessoal. Então isso é muito interessante e é muito importante para nossas vidas, e nós compreendermos essas lições que o apóstolo São Paulo nos traz através do livro de Romanos e especificamente este capítulo aqui. E no verso 26, Paulo diz uma outra coisa interessante. E também da mesma maneira, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Paulo apresenta aqui que o Espírito Santo de Deus, ele é um intercessor, ele ajuda nas nossas fraquezas, né? Nas fraquezas humanas que nós temos. Então, é um espírito bastante, é um capítulo bastante esclarecedor do que é a vida no espírito. Nós estamos apenas dando aqui uma pincelada para que você possa compreender e você mesmo estudar e perceber as riquezas que esse texto nos traz. Só que quando chega no verso 31, a conclusão, né? Pois que chegamos diante desses fatos, que fatos são esses? Que coisas são essas? Porque Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são estas? São justamente as coisas que nós observamos nos versos anteriores. Inclusive, esse fechamento que Paulo vai dar aqui é um fechamento que nos traz um grande consolo espiritual na nossa vida. Até porque ele diz aqui no versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então Paulo apresenta aqui que nós temos aflições, né? Que nós temos lutas, que nós temos dificuldades, mas aqueles que vivem no Espírito, eles têm condições de ultrapassar e vencer toda essa situação, todas essas adversidades que surgem, tanto na vida do ímpio como na vida do justo. E ele vai finalizar apresentando algo maravilhoso para o nosso entendimento e nos apoiarmos na palavra e na consciência de que Deus está ao nosso lado. Então ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Né? Aí ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que interessante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que não há ninguém a que devamos temer. Não precisamos ficar com temores, desesperados com a situação, né, contra os inimigos, né, que certamente temos. Porém, por quê? Porque Deus está conosco. E se Deus está com nós, quem será contra nós? E Paulo, para fundamentar essa argumentação de que Deus é com nós, veja o que ele apresenta. Versículo de número 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Né? Paulo está mostrando aqui o quanto custou para Deus entregar por amor a sua própria criação, o seu próprio filho. Irmãos, imagine isso. Né? Paulo dizendo assim, olha, Deus não poupou o seu filho. Aí eu pergunto, quantos de nós teríamos essa capacidade de entregar um filho para morrer por alguém? Amar tanto as pessoas a ponto de entregar o seu próprio filho. Aí Paulo fala, se Deus entregou o seu próprio filho por amor a nós, como não vai dar com ele todas as coisas? Como ele não vai nos sustentar no momento da dificuldade? Como ele não vai cumprir com as promessas que ele nos faz na sua palavra de um reino eterno? Se ele não poupou nem o próprio filho dele, oh irmãos, que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa é nós entendermos isso. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aí Paulo, ele diz, como não nos dará com ele todas as coisas? Mas o argumento dele vai mais a fundo, porque aí no verso 33 ele diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Oh, coisa gloriosa! Nós somos escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus. Por isso nós devemos andar de cabeça erguida. Não de cabeça erguida no sentido de um orgulho, né, humano, não, mas de cabeça erguida, porque nós somos povo de Deus, escolhidos por Deus. Nós não fomos escolhidos por nenhum homem, nós não fomos escolhidos por nenhuma entidade, nós não fomos escolhidos por nenhum presidente, nem por um grande homem desta terra. Nós fomos escolhidos por Deus. E isso, irmão, é a mais alta escolha que pode existir na vida humana. Não existe glória humana que possa superar essa glória de sermos chamados de escolhidos de Deus. Olha só, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Às vezes o inimigo da nossa alma tenta, né, nos atacar, nos acusar, usa pessoas, mas Paulo está dizendo assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu irmão, minha irmã, não se preocupem, podem te acusar, podem até se levantar e caluniarem a tua vida, mas saiba que aquele que está sentado num alto e sublime trono, ele te justifica. Aí ele continua, quem os condenará? Né? Aí ele apresenta o argumento, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Olha só, quando ele cita aqui que Jesus ressuscitou dos mortos, é apresentando a vitória de Cristo sobre a morte. E a vitória que todo crente também terá na sua vida, porque Deus ressuscitou o seu Filho, assim como ele ressuscitou o seu Filho, ele também ressuscitará todos aqueles que um dia partiram para a eternidade, confiando no nome do Senhor, crendo na palavra de Deus. E os que estiverem vivos serão arrebatados. Porque tem esses que terão o privilégio de não passar pela morte por conta do arrebatamento. Aí ele aponta uma outra coisa interessante no próprio versículo 34. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que nesse capítulo, né, no verso 26, e aqui no verso 34, o apóstolo São Paulo nos apresenta que nós temos dois intercessores, né?
o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, e nós temos o próprio Cristo que intercede por nós. Irmão, isso é algo sobrenatural. Não dá nem para nós compreendermos claramente essas verdades de um Deus uno e trino, em que Filho e Espírito Santo intercede pela vida do crente junto ao Pai. Dá para entender esse mistério? É muita coisa, meus queridos, mas é algo que nos traz força, é algo que nos traz consciência de que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. Aí ele continua aqui: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha que coisa mais interessante. Paulo demonstra que o sofrimento não faz separação entre o crente e Cristo, mas os conduz a uma direção, a uma vitória final. Que coisa linda! E em todo, versículo 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Que coisas? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo e na espada. Que coisa gloriosa, meus irmãos! É nós sabermos que nós temos ao Espírito Santo que habita em nossa vida, que nos rege, que nos dirige, que nos leva a vencer o pecado, a nos unir a Cristo, e que esta união com Cristo nos traz também a própria intercessão do Cristo mediante o Pai, e que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Paulo vai dizer aqui no verso 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Talvez agora estamos passando um momento difícil, talvez agora estamos num momento adverso, mas uma coisa eu posso dizer: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é esta convicção, é esta fé que nos faz vencedor. É essa convicção, é esse entendimento que nos ajuda a sermos diferentes, a sermos a igreja do Deus vivo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, e nós estamos sob o comando da cabeça. Aí Paulo, né, ele no versículo 36, ele citou o Salmo de número 44, verso 22, né? Por quê? Porque o sofrimento, demonstrando que o sofrimento, ele faz parte, né? Fazia parte da experiência do povo de Deus, né? Eu não posso me esquecer de dizer isso. O sofrimento, ele faz parte, né, da experiência do povo de Deus. Mas nunca podemos nos esquecer que no verso 37 ele dá, né, a palavra da vitória, que o povo de Deus passa por momentos difíceis, tem experiências difíceis, mas é um povo que é mais do que vencedor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora, do verso 38 até o verso 39, observamos que nada nos pode separar do amor de Deus. Se fracassarmos, será por negligência própria. Esse texto aponta para uma verdade muito profunda. Se nós fracassarmos na nossa fé, não é culpa de Deus. Porque Deus fez tudo, né? Nos justificou, mesmo nós sendo uma raça humana perdida. Deus
pela sua misericórdia, nos justifica, enviando seu Filho para morrer pelos nossos pecados, nos selando com o Espírito Santo. Hoje nós temos a testificação do Espírito na nossa vida, nós temos a intercessão do próprio Espírito Santo, nós temos também a intercessão do próprio Cristo por nossas vidas, né? E aqui ele destaca, né, vários tipos de situações, como ele diz aqui no verso 35, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, ou seja, vários tipos de situações que poderiam nos afastar de Deus, que poderiam fazer com que nós desistimos, mas o que Deus fez por nós e o que Deus tem feito por nós, irmão, se nós fracassarmos é por pura negligência própria, pois Deus nos dá tudo o que precisamos para sermos vitoriosos. Tudo o que nós precisamos para ser vitoriosos. Por isso que eu quero dizer para você, não perca a tua fé, não desanime, não pare, né? Tudo isso vai passar, né? Então, libertos do pecado, a habitação do Espírito Santo, a intercessão dupla do Espírito Santo e de Jesus Cristo, são coisas que devem nos fortalecer a cada dia. Aí Paulo vai dizer aqui, no verso 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós fracassamos ou fracassarmos, não será por conta da graça divina, porque Deus tem feito tudo e fez tudo por nós. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele disse assim, no capítulo 7, eu vou encerrar com esse texto que me veio à luz agora, aqui nesse momento. Eu quero encerrar com esse texto, para você compreender que quando nós confiamos nesta palavra, quando nós confiamos nessas verdades que estão descritas na palavra de Deus, irmãos, não tem como, não tem nada que poderá nos afastar de Deus. O inimigo pode tentar, ele lança espinhos sobre as nossas vidas, na nossa caminhada, mas saiba que Deus sempre está ao nosso lado, em todos os momentos, em qualquer hora, mesmo que às vezes venhamos a gemer, porque a nossa experiência cresce com Deus e através das situações da vida. Se passamos por sofrimento, mas mantemos a nossa fé, Deus, ele nos sustenta, ele nos livra, ele faz a sua vontade. E eu quero encerrar com esse texto que me veio aqui nesse momento à luz, que fala dos dois alicerces. Vemos que nós observamos em Romanos 8 verdades muito profundas da vida no Espírito, né? E nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos crer naquilo que está escrito, na intercessão do Espírito, na intercessão de Cristo. Aí eu quero citar esse texto aqui, e depois do discurso de Jesus aqui no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, onde Cristo aponta o caráter daqueles que vão herdar o reino. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então veja bem, né? Ouvir a palavra de Deus e praticar. Não é só ouvir e escutar, mas é praticar e crer. Quando fazemos isso, estamos edificando a nossa vida sobre a rocha. E a rocha é Jesus, como Paulo vai dizer lá em Efésios, que Jesus é a pedra fundamental, a pedra de esquina, né? Que nele ninguém será confundido. Então todos aqueles que estão
firmados nesta rocha, todos aqueles que estão firmados nesta palavra, fique tranquilo, né? Que vai bater a chuva, vento, rios aqui representam as dificuldades que a vida nos apresenta. E ele diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então nós temos aqui, né, aquele que crê, aquele que escuta, guarda e pratica, e aquele que não se importa e não quer saber da graça de Deus, rejeita. A tempestade vem na vida dos dois, os problemas vêm na vida dos dois. Um cai, mas o outro permanece, porque o outro está firmado em Cristo Jesus. Que a tua vida possa estar firmada em Cristo Jesus, que a tua família possa estar firmada em Cristo Jesus, que a tua fé esteja firme no Senhor neste momento de dificuldade que o mundo está passando, porque a vitória é nossa, porque nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa trazer encorajamento, ânimo na tua vida, e estude ela mais profundamente e você vai encontrar muito mais riquezas que nós não tivemos tempo de falar aqui, porque essa aqui é um período curto, só uma pequena meditação. Deus te abençoe, se inscreva no canal, dê o seu like, eu agradeço e quero fazer uma rápida oração para você e para a tua família neste momento. Meu Deus e meu Pai, abençoe este irmão, esta irmã que está ouvindo esta palavra. Que ela possa ser fortalecida, que ela possa ser renovada, que o Senhor possa dar forças nesse momento difícil. Nós cremos na tua palavra, que assim como nós somos intercessores dos nossos irmãos, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Cristo como também nossos intercessores, que nos ajudam nas nossas fraquezas, e que nada do que nós passamos neste mundo é comparado àquilo que está preparado para nós quando o Senhor vier nos buscar. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Fique na paz.